Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Matemática S2. Bom, como esse é o primeiro vídeo do canal, não vou pedir para que vocês se inscrevam, deixem o like ou muito menos, compartilhem. Eu quero ver o apoio que vocês vão dar. Então, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer as 4 operações básicas de matemática: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, vamos lá. Então, vamos começar com adição. Adição é uma operação que soma um determinado número com um determinado número que gera um determinado número, que é o resultado. A adição pode se encontrar desse jeito em perguntas e pode ser resolvida dessa maneira, desse jeito, como resposta. Cada letra aqui simboliza um número. Cada letra aqui significa um número. Em matemática, letra pode significar qualquer número. Mas qual número? Qualquer um dos infinitos números, ok? Então, letra significa qualquer um dos infinitos números. Algum número mais algum número gera algum número. Algum número mais algum número gera algum número, certo? Vamos lá. Esse número aqui de cima, aqui, a letra A, se chama parcela. Na adição, qualquer número que vem em cima se chama parcela. Esse é o sinal de mais. E qualquer número que venha embaixo, se chama parcela. E o resultado da adição se chama soma ou total. Agora, vocês já viram como se faz, né? Vamos lá, ó. A mais B, ou seja, algum número mais algum número gera algum número. A mais B igual a C, certo? Agora vamos aplicar isso com números naturais. Vamos lá, vamos seguir de exemplo o 589 mais 83. Vamos lá. Vamos lá. 9 mais 3. Ai, ai. Ah, a bateria tá fraca. Então tá, pessoal. A bateria do meu celular tava acabando. E o flash também estava acabando, então vamos continuar. Então, vamos usar de exemplo o 589 mais 83. Vamos lá. A adição se faz dessa maneira. 9 mais 3 igual a 12. Vamos anotar aqui. 9 mais 3 igual a 12, certo? Aqui é o 12, 1 e o 2. 1 subiu, certo? Vamos lá. 8 mais 8 igual a 16. Com o 1 que subiu, dá 17. Vamos lá, certo? Aí nós sobe 1 aqui, pronto. 0 mais 5, 5. Com mais 1 que subiu, 6. Vamos usar mais um exemplo aqui, vamos lá. Então, pessoal, agora nós vamos usar de exemplo o 642 mais o 598 como exemplo, né? Na verdade, de exemplo isso daqui. Nós usou o 589 mais o 83 como exemplo nessa parte, que deu 672. Agora nós vamos usar esse número aqui. O raciocínio é o mesmo. O número pode ser grande, pode ser muito grande. O raciocínio sempre vai ser o mesmo. Vamos lá. 8 mais 2 ou 2 mais 8 igual a 10. Coloca o 0 e 1 sobe. 9 mais 4, 13. Com mais 1, 14. 14, vamos subir aqui. 5 mais 6, 11. Com mais 1, 12. Coloco 12. Agora aqui não tem nenhum número, certo? Não precisa subir o número 1, porque aqui é tudo 0. 0 mais 0, 0. Com mais 1, 1. Então já pode colocar um direto aqui. Não sei se vocês me entenderam. Vamos colocar
um pontinho aqui, certo? Então deu 1240. A ordem dos números na adição não importa, certo? Se eu colocasse aqui embaixo 642 e aqui em cima 598, daria 1240. Então a ordem não importa, certo? E o raciocínio é o mesmo, é assim que se faz a adição. A adição é representada pelo sinal de mais. Então, demos dois exemplos básicos aqui, certo? Aqui fizemos contas de 3 algarismos e 2 algarismos. Aqui fizemos de 3 algarismos, mas a adição pode fazer com qualquer algarismo, desde o 1 ao infinito, certo? Então vamos para a subtração. Agora vamos para a subtração. A subtração é um número que tira um número que gera um número, certo? Ela pode ser encontrada desse jeito em perguntas e ser respondida desse jeito, certo? A diferença da subtração para adição é que o número de cima tem que ser maior do número de baixo, certo? O número de cima tem que ser maior do número de baixo. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser o número de baixo ser maior e o número de cima ser menor. Tem que ser o número de cima maior e o número de baixo maior, certo? Vamos lá. Como eu falei, as letras significam números, qualquer número matemático, certo? A menos B gera C, né? Igual a C. A menos B igual a C. Algum número menos algum número gera algum número. Algum número menos algum número gera algum número. A menos B igual a C, certo? Básico. O número de cima aqui se chama aditivo. O número de cima aqui, o A aqui, né? A letra A se chama aditiva. O número que vem aqui em cima, certo? Que tem que ser o número maior, né? Se chama aditivo. O número que vem aqui embaixo, né? Se chama subtrativo. Aqui temos o sinal de menos e o número que vem aqui se chama diferença, o resultado. O resultado se chama diferença. Vamos lá, recapitulando. Aditivo, número de cima, sinal de menos, subtrativo e diferença, certo? Então vamos seguir com algum exemplo. Vamos fazer algum exemplo aqui. Vamos pegar um número aleatório aqui. Vou pensar rápido aqui. Tem que ser um número maior em cima. Vamos lá. 23 menos 18, vamos supor. 18, certo? O número de cima maior do que o número de baixo. Vamos fazer. 8 para chegar no 3. Vamos pensar dessa forma assim. 8 para chegar no 3. Só que o 3 é muito menor do que o 8. Vejamos aqui, ó. O 3 é muito menor do que o 8. O que nós fazemos? Nós pegamos emprestado, né? Corta. Aqui vira 1 no lugar de 2 vira 1. E aqui vira 13. Certo? Certo? Agora, 8 para chegar no 13 é 5. Certo? Que seria a mesma coisa de 3 menos 8. Certo? 8 menos 3. Certo? E 1 para chegar no 1, 0. Então, o resultado dessa subtração, a diferença, né? O resultado da subtração, a diferença que gera aqui é de 5. 5 é a diferença entre 23 e 18. Se vocês virem algum problema pedindo ache a diferença de determinado número com determinado número, já é subtração. Aí o problema está dizendo ache a soma ou o total de determinado número com determinado número, já é adição. Certo? Vamos seguir com outro exemplo aqui. Vamos lá. Ok, vamos lá. 581, pode ser? E vamos ver um número menor aqui. 479. Vamos fazer esse exemplo aqui. Um exemplo maior esse daqui 1 para 9 não tem como. Não tem como.
Então, nós pega emprestado do 8, que passa a virar 7. E 1 lá passa a virar 11, porque emprestou o número 1. 9 para 11, vamos lá fazer. 9, 10, 11. Então, é 2. Para quem não tem dúvida de como fazer. 7 para 7, 0. 5, opa, desculpa. 4 para 5, 1. Então, essa é a diferença de 581 para 479, que é 102, é a diferença. Então, essa é a subtração. A subtração é representada pelo sinal de menos. Então, vamos para multiplicação. Então, galera, vamos continuar com a nossa videoaula. Vamos agora para a multiplicação. Antes tínhamos visto que a adição consistia em uma operação que somava um determinado número com um determinado número e gerava um determinado número. E a subtração seria um determinado número que retirava um determinado número e dava um determinado número. Agora a multiplicação já é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais difícil e tem que explicar um pouquinho mais. Vai ver como que ela consiste, né? Resumindo, né? Vamos falar assim, resumindo, a multiplicação é um número que se multiplica, né? De acordo com um determinado número e gera um determinado número. Vocês vão entender daqui a pouco do que eu tô falando. A multiplicação se encontra dessa maneira aqui, certo? Em perguntas e se resolve dessa maneira aqui, certo? Aqui temos um determinado número vezes, né? Todos esses sinais aqui significam vezes. Um determinado número vezes um determinado número gera um determinado número. Aqui temos o sinal de vezes, que é da multiplicação, que você usa esse sinal, você aprende esse sinal no primeiro ano, até o quinto, mais ou menos, ano que você aprende. Aqui, a partir do ensino fundamental 2, né? Aqui, o sinal de vezes você começa a usar no fundamental 1, né? No ensino fundamental 1. A partir do ensino fundamental 2, você começa a usar o ponto, né? Como sinal de vezes, vamos falar assim, como sinal de multiplicação. Ensino fundamental consiste do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. O ensino fundamental consiste do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. E depois disso é ensino médio e depois a faculdade. Aqui temos o asterístico, que é mais usado em computador, mas ele cai em alguns casos, né? Alguém que mexe com informática ou computação, cai isso daí. Então vamos entender aqui. O número, vezes, aqui temos o sinal de vezes. Algum número, gera algum número. Um determinado número, vezes um determinado número, gera, né? Um determinado número. A vezes B igual a C. Então, galera, uma coisa que eu não citei aqui é o nome dos números, né? O nome das letras aqui, né? O número que vem aqui em cima, pessoal, é chamado de multiplicando. E o número que vem aqui no meiozinho aqui, né? Se chama multiplicador. Aqui temos o sinal de vezes, que eu já tinha falado. E aqui temos o produto, certo? Então, se vocês ouvirem em algum problema, ache o produto de um determinado número. Já sabe que é multiplicação. Os números de cima, o número de cima e o número de baixo, né? A letra A e B também pode ser chamada de fator. Os dois aqui em cima também pode ser chamado de fator. Vamos começar com um algarismo básico, né? Vamos começar com 6 vezes 5. O mais básico que tem. Uma dica muito importante para quem quer aprender a multiplicação é saber a tabuada. A multiplicação consiste na tabuada, certo? Então, é uma boa dica para quem quer aprender a multiplicação é saber a tabuada. 5 vezes 6. Quem sabe de tabuada, né? Quem manja da tabuada, vamos falar assim, sabe que o resultado vai dar 30. Então, vamos colocar aqui 30. Certo? O resultado deu 30. 6 vezes 5 igual a 30. O resultado, o produto. Multiplicando, multiplicador, produto. Básico. Vamos ver uma de dois algarismos aqui, vamos ver. Vamos colocar uma mais grande aqui, uma dificuldade mais grande aqui, vamos colocar uma multiplicação com dificuldade mais grande aqui, né? Vamos lá. 9 vezes 8.
ou 8 vezes 9. A multiplicação, assim como a adição, né? A ordem dos fatores, né? A ordem do multiplicando e do multiplicador não importa. Vai dar sempre o mesmo resultado, certo? Então vamos lá, vamos fazer 8 vezes 9. 8 vezes 9. Se 8 vezes 8 é 64, aí nós faz 64 mais 8, que é 72. Coloca aqui 72, certo? Vamos lá, ok. 9 vezes 8, 72. Coloca o 7 aqui, certo? 2 algarismos aqui, coloca o 7 aqui. 8 vezes 8, 64. Agora nós faz... Então, galera, eu tava explicando aqui como se faz a multiplicação de 2 algarismos. Aí eu percebi que a câmera não tava gravando. Então eu fiz metade aqui, certo? E eu vou explicar aqui o que eu fiz, né? Porque a câmera não tava gravando a hora que eu fiz. Então eu vou explicar aqui pra vocês. Eu fiz 8 vezes 9, certo? Que deu... Ou 9 vezes 8, a ordem dos fatores não importa, certo? Aí eu fiz 8 vezes 9, ou 9 vezes 8. Deu 72. Coloquei o 2 aqui e o 7 aqui, certo? Aí eu prossegui. Fiz 8 vezes 8, deu 64. Com mais o 7 que estava aqui, deu 71. Aí eu coloquei o 1 e o 7. Essa primeira parte já está feita. Aí eu fiz 9 vezes 9, que deu 81. Coloquei 1 aqui, subi 8 aqui. Já cortei o 7 aqui, que o 7 aqui já não será mais útil para nós. Certo? Deu 81. Aí eu fiz 9 vezes 8, que é a mesma coisa desse daqui do lado aqui, que deu 72. Aí eu fiz mais 8, deu 80. Agora eu vou somar, certo? Eu vou somar isso daqui. Quando você for fazer multiplicar o outro algarismo, tem que sempre deixar um espaço aqui. Se aqui tivesse outro algarismo, você ia, no próximo que ia ser aqui embaixo, que você pulava 2. Aí se fosse 4, aqui você pulava 3. Tomara que vocês tenham entendido. Vamos lá. Agora nós faz a adição aqui, certo? Regra básica da adição, né? Ensinei antes. 2 mais 0, 0 mais 2, 2. 1 mais 1, 2. 0 mais 7, 7. 8 mais 0, ou simplesmente 8, 8. Então aqui, assim que se faz a multiplicação de 2 algarismos. Eu expliquei o que eu tinha feito e deu esse resultado que deu esse valor. 8.722, que é o produto, certo? Aí tem alguns casos que eu expliquei aqui de 2 algarismos. O de 3 algarismos é o mesmo raciocínio, só que quando chegar na parte aqui de fazer o próximo, você pula 2 casinhas aqui. Aqui eu pulei uma. Aí se for de 3 algarismos, pula 2. Se for de 4, pula 3. Tomara que vocês tenham entendido essa parte. Agora, todo número que for multiplicado por 10, por 100 e por 1000, por exemplo, vamos chutar um número aí, 539. 539 multiplicado por 10, 539. É só colocar o zero na frente. 539, que vai dar 5.390, se eu não me engano. E se for por 100 é só colocar mais 2 zeros. E se for por 1000 é só colocar 3 zeros. Você repete o zero no final, aí dá o resultado, certo? Porque aí se faz isso, aí tem o 1 do 10, o do 1000, do 100, por aí vai. Aí, vamos explicar. O 1 é algum número multiplicado por, tipo, um número multiplicado por 1 sempre vai dar ele mesmo. Por exemplo, 22 vezes 1 vai dar 22. Então, segue essa lógica. Resumindo, se for um número de 10, de 100, de 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, um número multiplicado por esses números que eu dei de exemplo, só acrescentar os zeros, certo? O 1 zero de 10, certo? Os 2 zeros do 100, os 3 zeros do 1000. Acho que vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. Então, essa é um dos truques, né? Algum número multiplicado por 10, por 100 e por 1000. Só colocar o zero, acrescentar os zeros. Certo?
Então aqui temos o de 2 algarismos e o de 1 algarismo. Então essa aqui foi a multiplicação, esse aqui foi o básico. Eu estou fazendo o básico de cada operação. No próximo vídeo eu pretendo ensinar vocês a como fazer cada uma dessas operações, só que não com números naturais. Eu quero fazer com números negativos e números com vírgula. Agora vamos prosseguir para a divisão, que é, acho que é uma das operações minha favorita, certo? Uma das minhas operações, a operação minha mais favorita que eu gosto de fazer é a divisão, porque envolve multiplicação, envolve vários fatores, né? Várias situações, né? Tem vários casos de divisão, certo? E agora vamos prosseguir para a divisão. Agora, pessoal, nós vamos com a divisão, né? Eu vou ensinar vocês a fazerem a divisão, né? Divisão é uma operação que consiste em um determinado número que divide um determinado número e gera o resultado, né? Aqui temos alguns exemplos de divisão, certo? Pode se encontrar assim em perguntas. Aqui temos dois pontinhos e barra. Os dois pontinhos. Esse primeiro aqui é mais usado no ensino fundamental 1. Esse aqui é no ensino fundamental 2. Esse daqui com barra aqui já é usado mais em computador, né? Mais aquelas pessoas lá que mexem com tecnologia, informática, computação. Aqui já temos um exemplo de fração já. Isso aqui já é um exemplo de fração, já é uma divisão mais diferenciada, né? Uma divisão um pouco mais complexa, um pouco mais diferente, um pouco mais peculiar, vamos falar assim. E aqui é o modo que você resolve a divisão, o modo mais básico de resolver a divisão. O modo que se aprende desde o quarto, quinto ano, que você aprende a resolver a divisão. Então, aqui temos as divisão que pode vir em pergunta, né? Certo? Esse aqui pode ser encontrado em perguntas e aqui pode ser resolvido dessa forma, certo? Aqui temos o A aqui, né? O número que vem aqui, né? Se chama dividendo. Dividendo, certo? O número que vem aqui se chama divisor. O número que vem aqui, certo? Se chama quociente, né? A letra C se chama quociente. E o número o número que vem aqui, certo? Ele se chama resto, certo? Algum número que divide, certo? Divide com algum número, gera algum número. Você vê que o sinal eu gosto da divisão porque o sinal dela a forma de fazer ela, a forma de resolver a divisão é muito diferente das demais operações. É muito peculiar a divisão. Não tem aquele esquema de aqui, ó, de colocar um traço, colocar o sinal e dividir. Não, aqui já tem todo o esquema básico, né? Todo o esquema. Então, se eu vir uma pergunta pedindo assim, ache a soma ou o total de uma determinada operação, de uma determinada coisa, vamos falar assim, já é adição. Ache a diferença de um determinado número com um determinado número. Subtração. Ache o produto de um determinado com um determinado número. Multiplicação. Agora, se pediu quociente, aqui é o quociente. Quociente, divisor, dividendo, resto. Se pediu quociente, já é divisão, já sabe que é divisão. Aqui é mais usado no ensino fundamental 1, 2, aqui já é mais usado em informática. E aqui já é mais diferenciado que é a fração. Certo? Vamos lá. O resto, no ensino fundamental 1, o resto, quando nós mexe com número natural, o resto já, vamos dizer, se eu não me engano, quando você mexe só com número natural, o resto aqui, quando você acha o resto, acabou a divisão. Mas já a partir do ensino fundamental 2, que já não mexe mais com números naturais, quando chegar no resto, a divisão não acabou, a divisão continua. E aí entra os números com vírgula, certo? Agora eu vou dar alguns exemplos aqui, certo? De restos, como fazer uma divisão exata, né? Uma divisão não exata, certo? Vou ensinar aqui a vocês, certo? E vamos aplicar aqui em prática, né? Vamos aplicar aqui como se faz a divisão. Então esse aqui é o básico que vocês têm que saber da divisão. Dividendo, divisor, quociente, resto. A partir do ensino fundamental 2, quando você não mexe mais com números naturais, você começa a usar números inteiros, números racionais, números com vírgulas.
aí já o resto ele não existe. Sempre vai ter alguma coisa, que nem o de exemplo, né? Um número com vírgula, certo? Então, vamos prosseguir aqui. Então, pessoal, eu vou usar de exemplo aqui uma divisão muito utilizada no ensino fundamental 1, certo? Que é 5 dividido para 2. Aqui já está montada, que nem está aqui, certo? Temos o dividendo, o divisor vai dar o quociente e pode ser que dê algum resto. Esse aqui é a forma, uma divisão muito básica que se aprende no ensino fundamental 1, certo? Vamos resolver. Primeira regra da divisão. Você tem que ver quantos algarismos tem aqui, certo? E aqui. Você compara quantos algarismos tem, certo? Aqui tem um e aqui tem dois. Aqui tem um, certo? Esse aqui é o divisor. Você vai pegar só um número daqui, certo? Você só vai pegar um número daqui. Aqui tem um. Se aqui tivesse dois números, dois algarismos, certo? Aí você pegava dois algarismos. Mas como aqui só tem um, né? Pega um. Tem que achar um número vezes 2 que dê 5. Ou seja menor que 5, certo? É 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3 ou 6 ou 3 vezes 2 dá 6, que é um número a mais do que o 5, certo? Então, não. Então, talvez seja 2. 2 vezes 2, 4, certo? Então, talvez seja 2. 4. 2 vezes 2, 4. Menos 1. Sobrou 1 ainda, certo? Sobrou 1. 2 vezes 2, 4. Menos, certo? 1. Deu, sobrou 1. Abaixa o zero, certo? Porque 1 não dá para dividir para 2, certo? 1 é menor, certo? Aqui tem um algarismo, aqui tem um algarismo, né? Pega um algarismo, só que esse daqui é menor. Então, né, tem que abaixar o próximo número. Junta. Deu 10. 2 vezes algum número que dê 10. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Algum número, né? Vezes 2 que dê 10. Vamos lá. Quem falou o número 5 acertou, certo? 5 vezes 2, 10. 10, né? Deu 10. 5 vezes 2, 10. Menos 10. Quanto que dá? 0. 0. Uma divisão exata essa daqui. Então, 50 dividido para 2 dá 25. Agora eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais... que tem um pouquinho mais de raciocínio, certo? Um pouquinho mais complicado, vamos falar assim. Mas de cara você olha assim, é fácil. Mas quando você for fazer, tem um pouquinho uma manha, né? Um certo jeito de fazer. Então vamos prosseguir para o próximo exemplo aqui. Então, pessoal, eu troquei de papel aqui, certo? Porque ali não ia dar para fazer a conta que eu ia fazer agora, certo? Ia ficar muito misturado e o raciocínio de vocês ia embaralhar todo, aí vocês não iriam entender, né? Essa conta aqui essa divisão aqui já é um pouquinho mais difícil, que seria 25, certo? Dividido para 2. Sempre deixa um espacinho aqui entre o dividendo e o divisor, certo? Ok. Vamos lá. Quantos algarismos tem aqui? 1. Quantos algarismos aqui? 2. Então, aqui tem 1, então eu vou pegar 1 aqui. Vou pegar o 2. 2 não é maior nem menor que 2. Então, dá para pegar, certo? Algum número vezes algum número que dá 2. Obviamente que seria o 1, certo? 2 menos... uma pergunta que alguém pode fazer, alguém não pode... alguém pode estar pensando aí, alguém pode fazer essa pergunta para mim, né? Por que eu sempre coloco o sinal de menos para esse lado aqui, em vez para esse lado? Porque quando você aprende a fazer a adição, a subtração, você aprende que o sinal tem que sempre vir aqui. Por que eu sempre coloco o sinal aqui? Porque aqui tem uns números, tem uns números que pouca gente conhece, que é os números inteiros, que seriam os números negativos
e positivos. Esses daqui são números positivos porque aqui não tem nenhum sinal. E eu coloco aqui para não embaralhar, para não achar que é sinal de que é um número negativo. São números inteiros, que seriam... São... vamos falar assim... É uma classe de números que vem depois dos números naturais, entendeu? Os números naturais são números positivos e os números inteiros seriam números positivos e negativos, certo? Então eu sempre coloco o sinalzinho aqui para não pensar que é número negativo. Ok? Então, vamos lá. 1 vezes 2, ou 2 vezes 1. 2, certo? Menos 0. Acabou a conta? Não, ainda tem um número aqui, certo? Aqui tem um algarismo, aqui tem um algarismo. 0. 0 é menor, muito menor. Muito, muito menor. Então, vai abaixar o 5, certo? Agora o 0 aqui não importa muito. O 0 aqui na frente não interessa muito, não pode cortar. Porque o 0 na frente de algum número não significa nada, certo? Então aqui é 5. Vamos lá. Muita gente acha que chega nesse ponto aqui, se eu não me engano, eu acho que se eu não me engano é nesse ponto aqui que não tem mais nada para baixar, certo? O pessoal acha que já é o fim da operação. Se eu não me engano, se fosse no ensino fundamental, isso aqui seria resto, né? Ó, tem que achar um número vezes algum número que dê 5. 5 é maior. Vamos lá. O 2, que eu já tinha visto anteriormente. O 2. Opa, pessoal, falei besteira aqui. Aqui não é resto não, pera aí. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Faz menos aqui agora, que dá 1. Aqui que seria resto, pessoal. Eu falei bobagem. Aqui que seria resto. O pessoal acharia que aqui seria resto, certo? Só que aqui, ó, pro ensino fundamental 1, aqui já acabava a conta. Aqui já acabava a divisão. Já no ensino fundamental 2 é diferente. Menor, não tem número para baixar, certo? Menor, tem um algarismo. Pega um algarismo, que só tem um algarismo. Não tem número para baixar, é menor do que o 2. O que nós faz? Não dá. Nós coloca uma vírgula, né? Pega um 0, certo? Isso daqui cai muito em dízima periódica. Dízima periódica seria uma divisão, né? Isso que acontece muito em dízima periódica. Dízima periódica seria uma divisão que daria um número infinito. Algum número, né, que seja infinito, que não tinha fim, certo? 10, algum número, né, vezes 2, que dá 10. Obviamente que seria o 5, deu 10, menos 0, acabou a conta. Aqui não é, aqui já deu um número com vírgula, certo? Aqui já não é um número natural, vamos dizer assim, já é um número com vírgula, um número diferente, certo? Então tá aqui. Essa seria uma conta com resto, né? Até mais ou menos até o 1 que estava aqui, né? O 1 que estava aqui nessa parte aqui. Já era para o ensino fundamental 1, já estava de bom tamanho. Agora para o ensino fundamental 2 tem que ter isso completo. Se tiver resto, não acabou a divisão a partir do ensino fundamental 2. Certo? Agora eu quero mostrar outro, vamos puxar o papelzinho aqui. Outro caso aqui meio que o pessoal tem dúvida, certo? Que o raciocínio é quase o mesmo desse finalzinho aqui que nós fez. Meu Deus, você deve estar me perguntando, essa conta é impossível. Não, ela é possível, certo? Aqui nós pega um algarismo, certo? Aqui, ó, tem um algarismo. Nós pega um algarismo por causa disso daqui. Isso aqui é menor. Nós coloca um 0, já porque é menor, não tem nada para baixar aqui, não tem nada para juntar. Certo? Nós pega um 0, coloca a vírgula, nós acrescenta um 0 aqui. Aí fica muito fácil, fica com o mesmo raciocínio do finalzinho aqui. Algum número vezes 2 que dá 10. 5. 10 menos 0. Acabou a conta. Feito. 1 dividido para 2 é possível, certo? É possível. E esse é o resultado. 0,5. Pronto. Essa é o básico da divisão, certo? Agora eu vou mostrar um exemplo de divisão aqui que dá dízima periódica. Eu tinha falado que dízima periódica seria uma divisão que o quociente, não, o resultado seria infinito. Eu vou dar um exemplo aqui agora.
Então, pessoal, por fim, eu vou dar um exemplo, né? Para o fim desse vídeo, eu vou dar um exemplo de dízima periódica. Eu peguei uma do meu livro de matemática, certo? Um exemplo, né? Tem vários, né? Mas que, para mim, assim, no meu ponto de vista, é o mais comum. 1 dividido para 3. Você olha assim, não dá para fazer. É aquele mesmo esquema. Tem um algarismo. Aqui tem quantos algarismos? Um algarismo. Pega um algarismo. Só que esse aqui é menor. Não tem nada para juntar aqui. Não tem nada para abaixar. Então, você coloca o zero. Certo? Zero e uma vírgula. Acrescenta o zero aqui. Ficou 10. 3 vezes algum número. 3 vezes algum número que dá 10. 3 vezes 4 não pode. Certo? Concorda comigo? Porque daria 12. Então seria 3 vezes 3, que daria 9. Certo? 3 vezes 3, 9. Vamos fazer menos aqui, certo? O sinalzinho sempre aqui, para não confundir com os números inteiros. 1. Agora o que eu faço? Não é menor? Eu acrescento outra vírgula? Não. Já pode pegar liberado. Já é liberado para pegar o zero. Não precisa colocar outra vírgula. 10, algum número, vezes algum número, né? Que dá 10. Ou chega perto de 10. Não tem como nós vimos aqui, né? Então nós usamos 3 de novo. 9. Menos 1. Você percebe que vai repetindo, ó. Acrescenta o zero. Certo? Aí vai o 3. Certo? 9. Mesmo raciocínio, você vê, ó. Aqui é um sinalzinho de menos, tá meio perto da linha aqui, certo? Tá só para não confundir vocês, aqui é o sinalzinho de menos, tá? Que eu coloquei muito perto da linha. Ó, 10 menos 9, 1. E vai repetindo isso infinitamente. Isso que é uma dízima periódica, certo? Isso é chamado de dízima periódica. Uma divisão que é feita, né? Uma divisão que o quociente é infinito, certo? Infinito. Então, pessoal, foi esse o vídeo, né? Quero ver o apoio que vocês vão dar nesse vídeo. Pessoal, vamos fazer a matemática dominar o mundo. É isso aí. Próximo vídeo eu vou ensinar a fazer essas 4 operações, só que com vírgula, né? Com os números aqui, não aqui, né? Com vírgula, não aqui, o resultado não. Aqui, essa parte aqui. Essas partes aqui, onde a base, né? Da operação, né? Com vírgula, números com vírgula, basicamente. Depois eu vou ensinar a fazer potenciação, radiciação, potência, né? Raiz. Eu vou ensinar a fazer expressões numéricas, porque muita gente tem dúvida. Esse que foi o básico, né? Só para começar o canal, né? Deixe seu comentário aí, dando uma opinião. Se tiver algum erro que eu falei aqui, pode corrigir. Eu aceito questionamento, aceito correção, certo? Para deixar claro, eu não sou nenhum professor de matemática, né? Eu sou apenas um aluno, né? Um aluno, né? Um aluno. E é isso aí.